Você ouve isso? O som é quase imperceptível, mas está lá. Tic-tac, tic-tac. O relógio do Apocalipse está correndo, e cada segundo nos leva mais perto do fim. Mas a maioria das pessoas vive como se o mundo fosse eterno, como se a justiça fosse apenas um conceito, como se a profecia fosse apenas poesia, e como se Deus tivesse esquecido do que prometeu. Mas ele não esqueceu. O livro do Apocalipse não é um enigma místico, é um alerta divino. Foi escrito não para assustar, mas para preparar, não para gerar medo, mas para abrir os olhos dos que estão dormindo. E hoje, você vai ver 5 profecias bíblicas assustadoras que já começaram a se cumprir. Não estamos falando de futuro distante. Estamos falando de agora. Então, preste atenção, porque se você continuar até o fim, vai entender por que o mundo como conhecemos está prestes a mudar para sempre. Profecia 1. O juízo começou. Apocalipse 14, 6, 7. Imagine um tribunal, um lugar onde cada ato, cada palavra, cada pensamento é analisado. Agora imagine que esse tribunal não está em nenhum país do mundo, mas no céu. A Bíblia diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse 14, 7. Essa frase não é simbólica, é literal. O juízo celestial já começou, e está acontecendo neste exato momento. Mas espere, juízo de quê? O livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, fala de um período profético de 2300 tardes e manhãs ao fim do qual o santuário seria purificado, ou seja, iniciaria-se o juízo investigativo. Esse período se encerra em 1844. Desde então, um processo celestial silencioso está em andamento, o juízo investigativo. Deus não precisa desse juízo para saber quem será salvo, mas os anjos e o universo precisam entender quem realmente entregou a vida a Ele. É como se Deus estivesse apresentando evidências, não para se convencer, mas para que todos saibam que Ele é justo. E o mais assustador, ninguém sabe quando esse juízo terminará. Jesus mesmo disse: eis que venho sem demora e o meu galardão está comigo. Apocalipse 22, 12. Galardão significa recompensa, e ninguém entrega uma recompensa sem antes ter feito um julgamento. Ou seja, quando Jesus voltar, o juízo já terá terminado. Sinais desse juízo? Olhe ao redor. Corrupção em alta escala. Desrespeito total às coisas sagradas. Moralidade se desintegrando. As famílias estão em ruínas. A violência se tornou entretenimento. E o mal deixou de ser oculto. Agora é aplaudido. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas seriam amantes de si mesmas, arrogantes, desobedientes aos pais, sem amor natural, implacáveis. Segundo Timóteo 3. Tudo isso está diante de nós. E ainda assim, vivemos como se o juízo fosse uma fábula antiga. Mas não é. Há anjos analisando livros. Há registros sendo lidos. Há decisões sendo tomadas. Enquanto muitos planejam viagens, carreiras, amores, investimentos, o céu está decidindo destinos eternos. A porta ainda está aberta. Essa talvez seja a parte mais esperançosa. A Bíblia diz que, por enquanto, a porta da graça está aberta. Isso significa que ainda há tempo para se arrepender, se consagrar, deixar os enganos, buscar a verdade com todo o coração. Mas essa porta vai se fechar. Assim como se fechou nos dias de Noé. As pessoas riam enquanto a arca era construída. Achavam que era exagero, loucura. Até que a chuva começou a cair. Então, não espere os trovões para crer que a tempestade vem. O grande conflito entre verdade e tradição muitos estão esperando, por um sinal do céu. Mas o céu já enviou sinais. A palavra foi dada. As profecias foram escritas. O tempo foi contado. Mas ainda estamos distraídos com entretenimento, política, redes sociais e vaidade.
Esse é o campo de batalha do inimigo. A mente, enquanto pensamos que somos livres, estamos sendo moldados, preparados para aceitar o erro como se fosse verdade. É por isso que Jesus disse: Estai atentos, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor. Marcos 13:33. Alerta. E uma promessazinha: o juízo começou. Mas há algo que você precisa saber. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:9. A mesma mão que segura o livro do juízo é a mão que foi cravada por amor a você. Não importa o que você fez, não importa o quanto se afastou, não importa quantas vezes caiu. Se hoje você ouvir essa mensagem, ainda há esperança. Profecia. 2. A imagem da besta está se formando. Apocalipse 13:14 e 15. E ordena aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta. E fosse dada à imagem da besta fôlego para que falasse, e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Essas palavras não são alegoria. São profecia. E elas estão se cumprindo agora mesmo, diante dos nossos olhos, ainda que poucos percebam. Mas o que é essa imagem da besta? Não é uma estátua, não é um holograma. A imagem da besta é a recriação de um sistema de poder e controle religioso-político, onde uma autoridade espiritual se une ao poder civil para impor doutrinas, forçar adoração e silenciar consciências. Essa imagem é uma cópia moderna do que a besta original representou. Um sistema religioso que dominou o mundo durante a Idade Média, perseguindo todos que se recusavam a seguir suas regras. E agora, esse sistema está sendo recriado, com aparência de paz, união e progresso, mas com os mesmos fundamentos: autoritarismo religioso disfarçado de liberdade espiritual. Como isso está acontecendo hoje, observe o cenário mundial. Governos e líderes religiosos estão cada vez mais trabalhando juntos. Proclamam a necessidade de uma fé comum, de valores universais, de um novo sábado global para ajudar o planeta e trazer paz entre as religiões. Parece bonito, não é? Mas por trás desse discurso existe um plano de uniformização da consciência religiosa mundial. O que hoje é incentivo, amanhã será obrigação. O que hoje é ecumenismo, amanhã será perseguição aos que não se curvam. O capítulo 13 de Apocalipse mostra que a segunda besta, símbolo dos Estados Unidos da profecia, será usada para dar vida a essa imagem. Sim, a nação que um dia foi símbolo de liberdade se tornará instrumento de imposição religiosa e exercia todo o poder da primeira besta na sua presença. AP 13:12. Ou seja, um governo civil promovendo interesses religiosos. E como está se formando essa união? Hoje, você vê líderes religiosos se reunindo com presidentes e chefes de Estado, discursos sobre paz climática se misturando com a ideia de descanso dominical universal, grupos exigindo leis que obriguem as pessoas a guardar um dia comum em nome da família e da natureza. Mas, e se esse dia for diferente do dia estabelecido por Deus? Aí está o perigo. Quando o homem impõe sua lei sobre a consciência, em oposição à lei de Deus, ele forma a imagem da besta. Perseguição acontecerá. Muitos pensam que nunca mais veremos perseguições religiosas, mas se esquecem do que a profecia diz. E fosse dada a imagem da besta fôlego, para que falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem. AP 13:15. Isso não é apenas simbólico. Haverá um tempo em que os que não aceitarem a autoridade da imagem serão tratados como rebeldes, perigosos, fanáticos. E você sabe o que acontece com os fanáticos em tempos de crise, não é? Eles são silenciados. Sistema global de controle. Estamos entrando rapidamente num mundo onde a liberdade de expressão é limitada. A verdade é rotulada como discurso de ódio. Quem discorda é cancelado, atacado ou reeducado. E quando isso se transfere para o campo da fé,
Temos exatamente o que a profecia anunciou: uma imagem, uma imposição, uma adoração forçada. Não é teoria da conspiração, é profecia. Pode parecer radical, pode parecer exagero, mas é exatamente isso que João viu há quase 2000 anos. Tudo está se encaixando como um quebra-cabeça. Hoje, muitos cristãos estão relaxando na fé, buscando apenas bênçãos e milagres, enquanto o mundo se organiza silenciosamente para o maior conflito da história da humanidade. A guerra pela adoração. A escolha será entre a verdade e a imagem. Você terá que escolher entre permanecer fiel à palavra de Deus, mesmo que isso custe tudo, ou aceitar a imagem da besta para evitar conflitos, críticas e perseguição. E essa escolha será testada com base em algo simples, mas profundo: o dia de adoração. A questão central é a adoração. Apocalipse inteiro gira em torno disso. Quem você adora? Como você adora? Quando você adora, não se trata de preferências, trata-se de lealdade espiritual. A imagem da besta é a tentativa de forçar a adoração falsa, baseada em tradição humana e não em mandamentos divinos. A Bíblia diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15:9. Mas ainda há esperança. A boa notícia? A profecia também mostra que haverá um povo fiel, que não se dobrará. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. Eles serão perseguidos, mas também serão protegidos. Eles serão atacados, mas também serão selados. Eles não serão muitos, mas serão firmes. E a pergunta que fica é: você estará entre eles? Nos segue para a parte 2.